Bom dia, bem-vindos à Agritech BeamUp, a sessão de hoje dedicada à Tricalc Visão Global, uma solução única e integrada para o projeto de estruturas. Meu nome é Carlos Ribeiro, sou engenheiro de estruturas do Departamento Técnico da Agritech e sou eu que vou estar convosco ao longo da sessão de hoje. A sessão de hoje tem como objetivo apresentar uma visão global daquilo que é o software Tricalc. O software Tricalc tem mais de 30 anos de desenvolvimento e engloba já mais de 27 tipologias estruturais. E, portanto, havia uma necessidade, nos últimos 3 anos, mais ou menos, de que os novos utilizadores, os novos projetistas, queriam conhecer o software Tricalc, quais as potencialidades do software Tricalc, e não havia uma apresentação que percorresse um pouco todas as, ou quase todas as principais funcionalidades do software Tricalc. Assim, ao longo desta sessão, vamos tentar abordar aqui vários temas que vão desde a parte de importação de estruturas, passando pela modelação, a introdução de ações, cálculo, análise do comportamento da estrutura, dimensionamento e detalhamento e ligação BIM, analisar vários parâmetros que dão uma ideia global do funcionamento do programa e das mais-valias para os projetistas desse mesmo funcionamento do programa. E vamos começar por fazer a apresentação da Greatech e da solução Trical. Nomeadamente, a solução Trical, começando por aí, que é o tema do webinário de hoje. Nós costumamos dizer que mais que um software de cálculo de estruturas, Tricalc é uma solução única e integrada que ajuda os projetistas na modelação, no cálculo, na análise, no dimensionamento e detalhamento de estruturas. Efetivamente, nós, dentro do software Tricalc, conseguimos ir desde a modelação da estrutura, que pode ser realizada diretamente dentro do programa ou através da importação de fecheiros de vários formatos, como vamos ver mais à frente, até aquilo que são a preparação final do projeto, ou seja, as folhas de projeto, com todo o detalhamento dos elementos estruturais que fazem parte da estrutura e também com a geração de uma memória descritiva associada a essa mesma estrutura. Relativamente às tipologias que o software permite, elas são hoje mais de 27 tipologias estruturais e podemos ver aqui nestas imagens algumas dessas tipologias estruturais. Vemos estruturas metálicas, vemos estruturas de betão, vemos andaimes, vemos estruturas de madeira, vemos alvenarias resistentes, vemos maciços de encabeçamento com estacas, vemos lajes de vigotas, vemos o dimensionamento, a análise do comportamento das estruturas, inclusive aqui na zona das escadas. Portanto, são 27 tipologias calculadas sempre de forma integrada dentro do mesmo software, uma das características fundamentais do software Trical. Para começar esta nossa apresentação, até porque eu vou depois fazer utilização do software para demonstrar muitas destas funcionalidades do software Trical, eu gostaria de vos deixar primeiro com 2 minutos, pouco mais de 2 minutos, de testemunhos daqueles que são os melhores utilizadores de Trical, que são os nossos clientes. E, portanto, este testemunho que vai passar, este vídeo que vamos ver agora, foi realizado com projetistas de Espanha e Portugal e apresenta projetos reais e a opinião desses mesmos projetistas. Tem também uma componente académica, uma professora de estruturas e um professor da área de BIM que dão o seu testemunho relativamente àquilo que são as potencialidades do Trical. Portanto, peço a vossa atenção para cerca de 2 minutos de testemunho dos nossos clientes e também da apresentação das características, principais características diferenciais do software Trical. O vídeo começa por apresentar vários exemplos retirados do próprio software Tricalc e ir identificando as características diferenciais. Solução completa e integrada, produtividade e capacidade de análise, maior número de tipologias estruturais num só software, dimensionamento e detalhamento integrado e localização do software a Portugal. É, sem dúvida, uma ferramenta que utilizamos bastante e nos auxilia praticamente todos os dias do nosso gabinete.
Permite el programa un control total de la estructura en todas sus fases, modelización, entrada de cargas, cálculo. Chama a atenção só para os modelos estruturais que vão aqui aparecendo, são edifícios reais, projetos reais, inclusive a certa altura vão aparecer fotografias do modelo em tricalc, o modelo em obra e o modelo concluído, e portanto é interessante verificar onde é que o software está a ser utilizado. Isto aqui são edifícios habitacionais, mas vamos ver um hospital na Arábia Saudita, vamos ver a nave da Amazon em Espanha e também algumas moradias com estruturas de engenharia bastante arrojadas. Observación de los resultados y permite el cálculo además según cualquier tipo de normativa, españolas, europeas, americanas, con lo cual uno puede hacer un proyecto en cualquier lugar del mundo. Trical, como é uma solução única, uma solução que há um dimensionamento integrado, ou seja, a gente consegue passar nas várias fases, desde a modelação às combinações, aos esforços e ao dimensionamento. Isto é de uma forma única e num único software e numa única plataforma de trabalho. Acho que se consegue otimizar muito tiempo y hasta las soluciones. Tiene una comunicación vía IFC con el resto de los programas del mundo BIM muy buena, ¿no? Y entonces ellos pueden ver cómo ese modelo de estructuras se integra dentro de otros modelos y hacen la coordinación geométrica. Pues del programa Trical valoramos especialmente la claridad en los análisis estructurales, la buena relación que existe entre el modelo de Trical y lo que llamaríamos modelo analítico. Y también valoramos mucho la buena interfaz gráfica que permite ver de manera muy rápida el comportamiento global de la estructura en cuanto a los esfuerzos y especialmente en cuanto a los desplazamientos. Destaca algum aspecto de um projeto em que a utilização do Tricalc tenha sido essencial? Acho que o Tricalc é essencial em qualquer estrutura que se faça. Portanto, como prometido, pouco mais de 2 minutos e creio que ficamos com o melhor testemunho sobre o software Tricalc e a sua utilização no dia a dia. Ora bem, vamos então agora centrar-nos naquilo que será a apresentação sobre o funcionamento do programa, utilizando o programa, das características que tornam o software especial. E vamos fazer uma demonstração utilizando vários modelos, passando um pouco por todas aquelas funcionalidades que são importantes. Não vamos estar preocupados em criar um modelo como este que aqui está, todo integrado, mas vamos analisar várias tipologias estruturais. Neste modelo podemos ver que temos integradas aqui tipologias a nível das fundações, a título de exemplo de estacas prancha, paredes estacas, tínhamos também paredes moldadas na outra parede, temos maciços de encabeçamento com estacas, temos sapatas isoladas, temos lajes maciças, temos caixas de elevadores, paredes resistentes, portanto. Temos aqui paredes também que se prolongam, paredes de canto e as caixas de elevadores que se prolongam em altura. Temos lajes fungiformes aligeradas, temos lajes de vigotas, temos lajes mistas com conectores transversos para que funcione a secção como uma secção totalmente integrada. E temos também as lajes de chapa perfilada, a laje de chapa perfilada aqui introduzida, bem como elementos de estrutura metálica com placas de ancoragem. E mesmo assim, apesar de termos feito este exemplo com várias tipologias de software Tricalc, muitas ficaram ausentes desta modelação, porque, como eu vos disse, são muitas as tipologias e é impossível colocá-las a todas no mesmo modelo. Portanto, estamos a falar das características principais, que são uma solução all-in-one, integrada, modelação por elementos finitos, software que faz a modelação por elementos finitos tridimensional num único modelo de todas as tipologias e realiza a análise, o cálculo de esforços. É um workflow integrado desde o início até à parte de dimensionamento e detalhamento de estruturas. Portanto, temos a unicidade da informação garantida ao termos um único modelo. E as tipologias estruturais que já falámos. Destaca-se no meio deste círculo a solução integrada para dimensionamento estrutural para engenheiros.
Ampliando um pouco mais aquelas funcionalidades que ali colocámos, vamos então agora dividir a nossa demonstração em alguns temas principais. O primeiro tema que vamos abordar é a ligação, a importação e a exportação, já agora também, de modelos de e para o Trical. E então temos a possibilidade de trabalhar com importação de estrutura através de XF 2D e 3D. Porquê é que eu digo estrutura? Porque temos a possibilidade de passar aquilo que são linhas do AutoCAD para barras do Trical diretamente e aquilo que são pontos do desenho do AutoCAD para nós estruturais dentro do software Trical. E vamos ver essa funcionalidade aqui também em utilização. Temos também a possibilidade de importar modelos BIM através do formato IFC 2.3 ou 4.0 e, portanto, aí estaremos a fazer a importação não só da geometria como barras, linhas, digamos, que se convertem em barras, mas sim também como elementos, como objetos, ou seja, um pilar com uma determinada secção, uma laje com uma determinada espessura, uma parede com uma determinada espessura e, portanto, aí fazemos uma importação já de modelos tridimensionais com propriedades, com objetos na sua modelação. Vamos também ver o formato Greitec GTCX, que é um formato interno da Greitec que permite... Greitec é um dos maiores parceiros a nível mundial da Autodesk, aliás, possivelmente até atualmente o maior parceiro mundial da Autodesk. Foi, inclusive, a Greitec que desenvolveu o software Advanced Steel, que muitos de vocês conhecem e que depois foi adquirido pela Autodesk à Greitec. E, portanto, o nosso know-how nas aplicações Greitec e nas aplicações da Autodesk permite-nos criar um formato bastante potente para a exportação e importação de informação com o Revit, com o Advanced Steel e com outras soluções da Autodesk. E, portanto, fazemos a importação aqui já não só de modelo estrutural, inclusive com objetos, pilares, vigas, lajes, como fazemos no BIM, mas também a importação e a exportação de esforços e de combinações de ações. E, portanto, é um formato mais potente de intercâmbio. Ligação também através do DirectBIM com o Revit, portanto, na mesma área de memória. Portanto, também se pode utilizar essa potencialidade do Trical. E aquilo que ainda hoje é mais utilizado a nível dos gabinetes de projeto, a utilização dos DWGs de arquitetura como uma máscara para definir a estrutura. E, portanto, podemos ter esses DWGs associados a plantas, associadas a cortes, associadas a alçados e termos assim essa informação inicial para começar a fazer o nosso design. E, portanto, nós vamos começar por falar aqui desta importação, utilizando então o software Trical. Vamos então colocar aqui em primeiro plano o software Trical. E como é a primeira vez que estamos a visualizar o interface do programa, o ambiente de trabalho, vamos explicar muito rapidamente a organização deste ambiente de trabalho. Ora bem, nós temos aqui frisos que estão organizados de uma forma muito simples: definição de geometria, carregamento da estrutura, pré-dimensionamento, cálculo e resultados. Resultados numéricos, resultados através de diagramas ou gráficos, desenhos, portanto, com os dimensionamentos e os detalhamentos realizados pelo programa e também com a possibilidade de organizar esses desenhos em folhas finais de projeto. Portanto, é um workflow bastante simples, que permite uma aprendizagem rápida e também é muito lógico quando estamos a trabalhar. Queremos definir algo a nível de geometria, vamos aqui. Queremos introduzir algo a nível de cargas, vamos aqui. Queremos fazer um pré-dimensionamento, vamos ali. E se repararem, apesar de existirem aqui muitos ícones, muitas funções, a utilização do software acaba por ser bastante simples. Por exemplo, aqui a nível de geometria nós podemos introduzir estes elementos estruturais, tem que ter aqui um ícone para cada elemento estrutural, isso é evidente. Mas, por exemplo, nas ações, nós temos aqui a possibilidade de definir se queremos combinações automáticas ou explícitas e também se queremos calcular ao sismo, ao vento, etc. Mas depois, praticamente, só necessitamos de utilizar esta caixa de ações, definir, que nos permite introduzir ações em barras, ações em nós, ações em elementos finitos e também definir a ação do sismo e o vento. Portanto, a introdução das cargas está praticamente localizada numa única função. Vou, entretanto, abrir aqui uma estrutura só para termos aqui disponíveis as várias funções do programa.
E, portanto, se passarmos aqui para a parte de pré-dimensionamento, tal e qual como nas ações tínhamos um ícone que nos permite fazer quase tudo, aqui na parte de secções também temos um ícone que nos permite procurar a secção que nós queremos atribuir às nossas barras, aos nossos elementos, que pode ser de aço estrutural, de alumínio, de betão, de madeira. Portanto, temos aqui várias possibilidades, e dentro de todas estas possibilidades que aqui aparecem, nós temos a abertura para introduzir mais secções, caso seja necessário. Portanto, nós podemos selecionar qualquer um destas séries que aqui estão, HEBs, HIPEs, elementos de LSF, elementos de betão, concreto, etc. E introduzir novos elementos no programa, uma vez que a base de dados é totalmente aberta. Depois, no cálculo, nós temos um ícone que permite fazer o cálculo automático da estrutura, se de uma única vez realizar o cálculo de a introdução das ações sísmicas, o cálculo de esforços e o dimensionamento e detalhamento de todas as tipologias que estão incluídas no nosso modelo. E, portanto, acaba por ser também praticamente a informação centrada aqui neste ícone. E depois as listagens, são várias listagens que nós podemos utilizar, é só solicitar, valem como gráficos e diagramas para analisar o comportamento da estrutura e, finalmente, a obtenção de desenhos. Portanto, explicados estes ícones muito simples de utilizar. Depois, aqui do lado esquerdo, encontramos informação que nos permite selecionar rapidamente pórticos de trabalho. Eu vou aqui ativar a representação, por exemplo, deste pórtico. Vamos aqui ativar a visualização também do modelo analítico, não só do modelo físico. E vamos mostrar aqui também a possibilidade de ativar ou desativar a marca de água associada ao pórtico. E, portanto, nós temos uma janela que nos permite claramente navegar entre os pórticos que fazem parte da estrutura. Okay? E, portanto, eu poderia ir pórtico a pórtico visualizando a informação associada a cada um dos pórticos, quer numa direção, quer na outra. Okay? Portanto, temos a possibilidade de trabalhar com esses pórticos. Temos a possibilidade de trabalhar com vários planos em simultâneo, ativando aqui esta opção. E, portanto, eu poderia visualizar 2 pórticos em simultâneo, quer na fase de modelação, para conseguir modelar melhor estruturas complexas, quer na fase de análise do comportamento da estrutura, para perceber o funcionamento da análise da estrutura. E temos também uma caixa que nos permite rapidamente selecionar planos de trabalho. Portanto, se eu quisesse ver associado a esta informação o plano da cota 500, era fácil chegar aqui e ativar a representação desse plano aqui no ecrã. E agora poderia, caso pretendesse, pedir uma deformada da estrutura, um gráfico de deslocamentos da estrutura, etc. Ainda dentro daquilo que são as caixas de diálogo que aparecem aqui do lado esquerdo, temos as opções de cálculo, e portanto nós podemos definir opções gerais e particulares para o dimensionamento e talhamento das armaduras. E, portanto, existem aqui opções para definir diâmetros máximos, diâmetros mínimos, número máximo de varões, enfim, várias opções também de dimensionamento e de comprovação que podem ser aqui personalizadas pelo projetista. E temos uma terceira e uma quarta e última caixa que nos permite gerir toda a informação do ecrã a cada momento. Imaginemos, por exemplo, que eu pretendia agora fazer a alteração das secções destes pilares de betão, e, portanto, não necessitava de ver os elementos de aço da estrutura, não necessitava de ver os elementos vigas da estrutura e, caso lá estivesse ali também a trabalhar, poderia desativar a visualização das lajes para que não aparecessem aqui representadas. E assim tinha a possibilidade de filtrar a informação, também podia tirar daqui as paredes, se assim quisesse, e atribuir a secção que eu pretendesse a cada um dos pilares de uma forma mais fácil, filtrando a informação que está no ecrã a cada momento. Ora bem, temos então assim uma visão global daquilo que é o interface do programa. Há aqui mais opções de visualização, que é a visualização da numeração das barras, dos nós, da representação das chapatas, opções de renderização, enfim. Há aqui mais um conjunto de séries que não vou ter tempo de explicar todas, mas fica aqui a informação de que temos aqui mais um conjunto de elementos que podem ser ativados e desativados em termos de representação. Finalmente, aqui embaixo temos um local onde vão aparecer as listagens e as informações do programa. E, portanto,
Se nós formos pedir uma listagem, aparecerá aqui essa listagem. Imaginemos que temos uma listagem de esforço, outra de deslocamentos, elas vão ficando aqui guardadas e a qualquer altura eu posso aceder a essas listagens. E, portanto, será uma zona para visualização de listagens ou visualização de informação transmitida pelo programa. Ora, temos então aqui visualizados o ambiente de trabalho do programa. Referir só que aqui em cima existe uma barra de acesso rápido onde eu posso ir colocando as funções que utilizo mais vezes. Okay? Portanto, a ativação da renderização e a desativação da renderização, por exemplo, é um ícone muito utilizado. O aumentar o tamanho das letras e diminuir o tamanho das letras quando estamos a trabalhar com o programa também é bastante utilizado e, portanto, podemos deixar aqui visível essa possibilidade. A representação das escalas, das deformadas e das escalas dos diagramas também aqui possíveis de serem alterados. E, portanto, temos aqui uma barra de acesso rápida que pode ter os ícones que eu quiser para acesso rápido ao programa. De referir também que ao nível das preferências de trabalho, nós temos aqui a possibilidade de escolher o idioma no qual queremos utilizar o software. Temos aqui a possibilidade de trabalhar com os regulamentos europeus, americanos, brasileiros, chilenos, mexicanos, da Argentina, etc. Temos a possibilidade de escolher as armaduras, os varões que queremos utilizar e, portanto, aqui podemos definir essas características. Também aqui na parte de cálculo materiais, podemos escolher os materiais que queremos para os diferentes elementos da nossa estrutura. Okay? Ora bem, temos então assim uma visão global daquilo que é o ambiente de trabalho do programa. Vamos então agora voltar àquilo que estávamos a ver, que era a questão dos métodos de importação de estruturas, como é que isso é feito dentro do programa Tricalc. Então, para o efeito, eu vou criar aqui uma nova estrutura, vou-lhe chamar Beam Up 01, por exemplo, e vamos começar por fazer então a importação de estruturas. Ora, a importação está neste menu que aqui se acede a partir do símbolo aqui da Greitec, e temos aqui então a importação dos tais DXFs 2D e 3D, dos tais modelos BIM e também do formato GTCX da Greitec. Vamos começar então pelo DXF 3D. O DXF 3D eu tenho a possibilidade de ir procurar um projeto que esteja aqui no nosso disco rígido e, portanto, neste caso eu vou aqui procurar um projeto em DXF 3D. Vamos aqui aos projetos DXF 3D e temos aqui uma série de projetos que podemos utilizar para definir a nossa estrutura. E, portanto, há aqui estruturas tridimensionais, há estruturas bidimensionais que podemos importar para dentro do programa. Eu vou pegar aqui nesta estrutura DXF 3D que aqui está definida. A unidade que foi utilizada no AutoCAD foi o metro e, portanto, quando eu fizer abrir, vou indicar aqui a unidade que eu utilizei no AutoCAD. Portanto, vou aqui colocar metro. Vou indicar o local onde quero colocar a minha estrutura e ele pede-me logo para verificar a geometria. E porquê é que ele me pede para verificar logo a geometria? Porque neste momento, estes elementos que aqui estão, eu vou aumentar aqui o tamanho das letras, para que se veja bem a numeração das barras e dos nós, são já barras da nossa estrutura e são já nós da nossa estrutura. Ok? No entanto, são apenas barras sem secção atribuída e também não existem cargas, não existem apoios definidos. Pelo que, para continuarmos a nossa introdução da estrutura, nós teríamos que, em primeiro lugar, introduzir na estrutura os apoios que necessitássemos e, portanto, vamos à freeze de geometria, como eu referi há pouco, procuro os apoios e aqui estão os apoios. Defino o tipo de apoio que quero, por exemplo, encastrado, e agora é uma questão de colocar numa perspectiva que me facilite a introdução de apoios. Esta estrutura, como vocês veem, então, ficou ali com os apoios definidos, mas tem duas cotas de fundações e, portanto, vou colocar apoios também àquele nível. A representação dos apoios é gráfica, pode-se visualizar aqui triângulos impedindo o deslocamento em cada um dos eixos e retângulos impedindo a rotação em cada um dos eixos. Se tivesse optado por um apoio simples, só com limitação de deslocamentos, a informação gráfica seria diferente, desaparecendo as restrições, os retângulos
as restrições à rotação. Okay? Também, ainda dentro daquilo que é a parte de geometria, poderia agora selecionar a introdução de sapatas isoladas e, portanto, basta abrir uma janela e o programa reconhece onde é que estão os apoios e, portanto, associa as sapatas a esses apoios que estão definidos, a simbologia de sapatas a esses apoios que estão definidos na estrutura. Era também possível fazer a introdução de vigas de equilíbrio. Essas vigas de equilíbrio podiam ser introduzidas também diretamente aqui com o cursor do rato, clicando nos nós, mas também podíamos trabalhar ao nível do plano, em vez de trabalharmos tridimensionalmente, e portanto podia escolher aqui a cota 0, fazer a introdução dos lintéis utilizando a perspectiva ou trabalhando em planta, se assim preferir. E portanto, poderia assim ir introduzindo os lintéis de fundação que eu pretendesse no meu modelo. Vamos aqui mudar a perspectiva e introduzir aqui. Tínhamos também, então, a possibilidade, agora que fizemos a importação da estrutura, de fazer um pré-dimensionamento automático da estrutura. Tricalc tem um pré-dimensionamento automático que funciona bastante bem quando não há ações sísmicas, ações horizontais significativas sobre a estrutura, neste caso a ação sísmica, porque esse pré-dimensionamento é feito em função de áreas de influência. E, portanto, se nós tivermos já lajes introduzidas, há um estudo de lajes de áreas de influência, as cargas que vão para as vigas, as cargas que vão para os pilares, e, portanto, é feito um pré-dimensionamento bastante bom. No entanto, se tivermos uma ação sísmica, por exemplo, zona 1, 1.1, 1.2, 1.3, até aqui a zona de Lisboa, teremos numa situação em que a consideração da ação sísmica não é feita no pré-dimensionamento, porque o pré-dimensionamento já tem que estar feito para podermos aplicar as ações sísmicas, e portanto o que nós vamos usar é os coeficientes de majoração do pré-dimensionamento para tentar adivinhar as secções ideais para suportar também as ações horizontais. E portanto esta é uma estimativa, e como estimativa que não funciona tão bem como o pré-dimensionamento no caso de as ações sísmicas não serem significativas ou inclusive não existirem. A partir do momento em que realizemos o pré-dimensionamento é possível ver a informação renderizada da estrutura e seria possível continuar a fazer a introdução de elementos estruturais na nossa estrutura. Portanto, eu poderia voltar aqui ao friso de geometria e introduzir os tipos de lajes que pretendêssemos. Vamos fazer isso mais à frente. Ora bem, esta é, digamos que, a abordagem ao primeiro ponto TXF 2D e 3D. Agora vamos ver a abordagem aos modelos BIM e FC, como é que era feita dentro do programa. Para o efeito, eu vou eliminar tudo o que tinha estado a criar. Vamos eliminar estes elementos todos. E vamos voltar aqui à função de importação para mostrar a importação de modelos BIM. E, portanto, vamos agora procurar aqui nos projetos de BIM um modelo para a importação. Portanto, temos aqui vários modelos IFC. E vamos aqui pedir, por exemplo, a importação deste modelo BIM exemplo 01 para dentro do software Tricalc. E, portanto, aparece então uma caixa de diálogo que nos permite identificar ou selecionar os elementos que eu quero importar. Neste caso, eu vou querer importar os objetos IFC Wall, IFC Slab e Roof, portanto, laje, e também ao nível das barras, o IFC Column, o IFC Beam, o IFC Member, o genérico, e o Building Element Proxy e o Discrete Accessory. Também as sapatas são possíveis de importar através do IFC Footing. Temos também filtros que nos permitem indicar situações particulares ao nível da importação. Por exemplo, não importar lajes com espessuras inferiores a 20 cm porque vou considerar que são lajes não estruturais, aliás, paredes não estruturais. Nas lajes a mesma situação, não importar lajes com menos de 15 cm porque vou considerar que não seriam estruturais. Portanto, posso aqui aplicar filtros de importação, filtros geométricos também de importação. Vamos então aceitar e, portanto, ele vai-me dar aqui um resumo: 5 lajes importadas corretamente, 251 barras e 21 sapatas que foram introduzidas. E, portanto, aqui tem a importação de um modelo BIM.
Reparem que existe uma clara diferença relativamente àquilo que foi a importação do modelo DXF 3D, uma vez que estamos a falar já de objetos. E, portanto, temos aqui já sapatas, temos aqui já lajes, temos aqui já secções atribuídas às vigas e aos pilares. De referir que conseguimos aqui ver a vermelho aquilo que é um modelo analítico. Portanto, nós temos um modelo físico associado ao IFC, mas temos aqui também um modelo analítico. Este modelo analítico foi bem trabalhado ao nível do Revit e, portanto, tínhamos aqui já a localização correta dos elementos estruturais, mas se assim não fosse, existem funções dentro do próprio programa que permitem realizar ajustes automáticos do modelo analítico. Por exemplo, situar a face superior das vigas na face superior da laje, em vez de ser ao eixo das vigas, a localização do modelo analítico. Situar os extremos dos pilares na face superior da laje, ou seja, prolongar os pilares até a face superior da laje para ter ligação com a modulação das lajes. E a mesma situação para as paredes e para outros elementos estruturais. E, portanto, eu podia aplicar este ajuste de modelo analítico a todos os elementos da nossa estrutura e termos um modelo analítico melhorado da importação de IFCs, de modelos BIM. Tinha também a possibilidade de definir opções de criação agora do modelo estrutural. Portanto, isto é um modelo BIM comparativo que nós trouxemos para aqui e vamos transformá-lo em modelo Trical. E nessa transformação eu posso indicar se é para manter as secções que vieram das vigas e dos pilares, ok? E eu vou dizer que sim. Posso indicar que tipo de laje é que estou a importar, se é uma laje maciça, se é uma laje de vigotas, por exemplo, ok? Ou se é uma laje mista, de chapa perfilada, aquilo que eu quero atribuir. Tenho a possibilidade de definir também se é uma laje de fundação, se é uma laje fungiforme aligerada, portanto posso definir os tipos de laje. Inclusive, se tiver diferentes tipos de laje, eu posso definir algumas como lajes maciças, outra como laje de fundação, outra como laje aligerada, não tem problema, portanto eu posso fazer também esse critério de transformação do modelo BIM em modelo Trical. E finalmente as paredes resistentes. Vou dizer que as paredes resistentes são paredes resistentes com um apoio encastrado e a nível de propriedades é uma parede de betão, poderia ser de outro material e com uma espessura de 20 cm. Também posso deixar ficar aquilo que veio do modelo BIM. E, portanto, quando eu der estas opções de criação e pedir a criação do modelo Trical, okay, vamos passar a ter aqui, então, a visualização. Vamos aqui fazer a distribuição das cargas. A possibilidade de guardar um histórico da estrutura na importação. Mas aqui está agora já visível o modelo Trical. E, portanto, já temos aqui barras, já temos aqui os nomes das secções no nosso elemento linear. E temos também a laje de vigotas, uma vez que foi importadas estas lajes como laje de vigotas aqui pelo programa. E, portanto, aqui está um exemplo de importação de modelos IFC, modelos BIM diretamente desde o Trical. Temos também a possibilidade de fazer a importação de formatos Greitec GTCX. Não o vou fazer, é muito similar àquilo que é a importação do BIM, mas tem a potencialidade de trazer esforços e combinações de ações. Portanto, é um formato que permite levar esforços e combinações de ações entre softwares. A ligação direto BIM do Autodesk Revit também não vou fazer, não temos tempo para percorrer todas estas situações. E, finalmente, então, aqui os DWGs de arquitetura. Aqui sim vou dedicar tempo a essa situação, porque é ainda hoje o método mais utilizado para definir estruturas dentro do Trical. Vamos então aqui criar agora a estrutura BIMUP 02. E vamos definir então máscaras DWGs para fazer o lançamento da nossa estrutura. Ora, nós aqui tínhamos a importação de estruturas. Aqui vamos ter a possibilidade de importar desenhos e não estruturas e, portanto, trabalhar depois sobre esses desenhos para fazer a definição da estrutura. Então, o Trical tem a possibilidade de nós criarmos aqui os planos que quisermos. Vou aqui criar 3 cotas, por exemplo, a cota 0, 300 e a cota 900. E depois temos a possibilidade de associar a cada cota um DWG. Portanto, clico ali naquele ícone. Tenho acesso aqui às funções do programa para ir buscar
os DWGs que eu necessito e, portanto, é questão de selecionar para o piso 0 este DWG em milímetros, da unidade que foi utilizada no AutoCAD. Para a cota 300 o piso 1 e para a cota 900 o piso 2. Agora vou a geometria, plano e escolher uma cota para trabalhar. Ainda não existe cota nenhuma definida porque ainda não existem nós na estrutura, portanto eu tenho que explicitamente dizer para que cota é que eu quero ir, neste caso quero ir para a cota 0. E aqui aparece o meu DWG. Okay? E portanto eu agora poderia chegar aqui e começar a introduzir, por exemplo, nós, ali, ele faz o snapping da interseção dos elementos e podia utilizar uma translação de nó de 3 metros em Y, na vertical, uma cópia, ou podia criar até vários pisos, para gerar aqui um pilar. Inclusive, se eu quiser definir aqui uma secção para este pilar, eu posso vir aqui, escrever o código da secção, por exemplo, 27, betão 25 por 25, atribuir a este pilar, ok? E, portanto, se nós quiséssemos agora, passaríamos a visualizar ali a informação da secção, o corte da secção e, inclusive, a renderização da secção, se assim quiséssemos. Portanto, introduzir pilares é tão simples quanto isto. Portanto, eu bastaria introduzir aqui os nós que eu pretendesse, ok? Para gerar os pilares que eu necessitasse. Vamos aqui fazer a translação de mais alguns elementos, ok? Para termos aqui mais alguns pilares definidos neste exemplo que estamos a realizar. Podemos também utilizar as funções de copiar e colar do software Trical para copiar elementos estruturais. Esta função é muito útil quando temos que repetir elementos e, portanto, posso fazer copiar, selecionar qualquer elemento que aqui esteja, por exemplo, este pilar que aqui está. Podia selecionar vários elementos ao mesmo tempo, neste caso vou selecionar só um e depois escolher um ponto de inserção desse mesmo elemento. Vamos aqui colocar a visualização do elemento, copiar então este pilar com este ponto de inserção que aqui está. E, portanto, quando eu agora fizer Ctrl V, eu tenho a possibilidade de ir colocando aqui os pilares que eu necessito de forma direta, sem ter que utilizar a função do próprio programa. Okay? Neste caso estão todos com secção de 25 por 25, mas se houvesse, como é o caso aqui, pilares com secções diferentes, eu podia vir sempre aqui procurar a secção que eu pretendo. Neste caso quero uma secção circular de 40, por exemplo, e vamos atribuir a estes elementos que aqui estão essa secção circular. Vou mais uma vez ativar aqui a renderização e mostrar então as secções que estão atribuídas. E portanto podíamos continuar a fazer a introdução dos nossos elementos estruturais. Eu vou só introduzir mais um exemplo. Neste caso, uma laje de fundação, para vos mostrar a utilização de lajes sobre DWGs. Vamos aqui colocar uma carga permanente de 3 kN, uma subcarga de 2 kN. Esta terceira hipótese não vou precisar, vou meter a 0. Não quero vigas no contorno da laje e quero uma laje de fundação com 80 cm de espessura. E, portanto, seria introduzir pelo contorno da laje de fundação. Aqui temos essa contorno no DWG. Depois indicamos a direção X das armaduras para os desenhos. E aqui temos a introdução da laje concluída. E isto era verdadeiro também para a cota 300. Portanto, se eu fosse à cota 300 e quisesse fazer o lançamento da laje maciça do piso, é fazer exatamente o mesmo trabalho. Já agora, mostrar que eu tenho a possibilidade de visualizar vários pisos em simultâneo e, portanto, conferir se o DWG e os estão alinhados e se o elemento estrutural está efetivamente a passar no local que deveria passar. E isto seria verdadeiro também, se por exemplo se eu fizesse agora mais um pilar de 3 metros para a cota superior e ativasse aqui a cota 600, tinha também a possibilidade de visualizar o DWG que estava associado a essa cota. Neste caso, teríamos que vir aqui aos DWGs, okay?
e associar à cota 600 o respectivo DWG do piso 2. Okay? E, portanto, iríamos ter então aqui a visualização desse mesmo DWG. Se os DWGs não estiverem alinhados, existem funções que me permitem rapidamente mover ou girar o desenho. Okay? É tão simples como dizer que este desenho que aqui está, este ponto do desenho é para vir para este nó deste pilar. E o alinhamento faz de forma bastante simples. Ora bem, vamos avançar então na nossa sessão, na nossa visão global do Tricalc e vamos passar agora para a fase de geometria. Vamos começar por referir que a modelação é feita por barras e elementos finitos, portanto é uma modelação totalmente por elementos finitos, como podemos ver na imagem que temos aqui em cima e também em outras imagens que vão aqui aparecendo. Essa malha de elementos finitos é totalmente automatizada e adaptativa, portanto ela aumenta a discretização nas zonas em que é necessária uma discretização mais refinada. O maior número de tipologias estruturais, já falámos sobre isto. A possibilidade de trabalhar em múltiplos planos, também já vimos essa possibilidade, eu ativei vários planos em simultâneo. E vamos agora então centrar-nos naquilo que é os assistentes paramétricos, as multijanelas, a possibilidade de trabalhar em várias janelas e a verificação, o algoritmo de verificação de geometria. Ora, para o efeito vamos criar aqui uma nova estrutura, vamos chamar BeamUp 03, okay? Aceitar. E vamos então utilizar os assistentes paramétricos para definir uma estrutura. Ora, aqui na função de geometria nós temos assistentes paramétricos que nos permitem gerar malhas tridimensionais e também que nos permitem rapidamente gerar naves industriais. E portanto eu podia aqui chegar, pegar num assistente de naves industriais, definir o número de pórticos que eu quero para essa nave industrial, definir a distância entre pórticos que eu quero, por exemplo aqui 5 metros, vamos alterar, indicar as distâncias dos pórticos de fachada, que normalmente são mais curtas, vamos aqui colocar 2,5 metros, não é obrigatório, podia ter de ser ali a mesma distância, mas vamos aqui colocar uma situação diferencial, 2,5 metros. Os pórticos podem ser todos iguais ou os de fachada podem ser diferentes dos restantes pórticos interiores, portanto também podíamos alterar isso. Os pórticos podem ser simétricos, ou seja, o vão do lado esquerdo ser igual ao vão do lado direito, neste caso não está assim definido, temos um vão de 8 metros e depois um vão de 4 metros. Podemos definir alturas distintas do lado esquerdo e do lado direito da nossa estrutura, e portanto fazer uma estrutura com uma altura maior de um lado do que do outro. E reparem que toda a informação que eu estou a editar aparece sempre assinalada aqui. E qualquer alteração que eu faça, por exemplo, vamos aqui colocar 3 pilares intermédios, eu tenho logo essa visualização aqui nesta janela. Portanto, é totalmente paramétrico este assistente e com isso nós vamos conseguir, vou agora pedir aqui só um pilar colocado a 8 metros do início do pórtico, para ficar debaixo da colmeira. Podia optar por várias geometrias tipo de naves industriais, por exemplo, pórtico simples, asna de Polonceau, asna inglesa, indicar quantas subdivisões é que temos do lado esquerdo e do lado direito, por exemplo, aqui estão 2 de um lado e 4 do outro, mas podiam ser 4, 4, ou então 2, 4 como estava. Podemos subir o cordão inferior da asna, podemos definir o comprimento acima entre o cordão superior e o cordão inferior, e existem, portanto, uma série de parâmetros que permitem rapidamente, por exemplo, a questão dos contraventamentos, por exemplo, eu não quero o vão 3, quero o vão 4 e o vão 5 ali contraventados, são os centrais. As madres de metro a metro ou à distância que eu quiser, a distância da primeira madre, as distâncias das madres da cubieira, a possibilidade de escolher os perfis que se pretendem para os elementos, a possibilidade de introduzir automaticamente as cargas dos painéis de revestimento, okay? A possibilidade de introduzir automaticamente as ações do vento, okay? E temos assistentes que nos permitem definir as características dessas ações do vento, okay? E portanto, se nós quisermos calcular de acordo com o Eurocódigo, temos aqui a possibilidade de fazer essa indicação aqui diretamente. Okay? E temos finalmente a possibilidade de gerar a nossa estrutura. E vamos aqui meter nave industrial, um texto descritivo e pedir então para fazer a geração desta estrutura.
E, portanto, reparem que uma geometria muito complexa, que demoraria bastante tempo a fazer manualmente, passo a passo, sem a ajuda do assistente, em poucos minutos consigo gerar uma nave industrial. Também podia ser de outros materiais, podia ter aqui pilares de betão, por exemplo. Portanto, o material escolho eu, as secções escolho-as eu no assistente, como vocês viram. Mas, portanto, consigo gerar rapidamente a estrutura e, inclusive, a estrutura já com os carregamentos aqui atribuídos. E este modelo pode ser um modelo final ou pode ser só um ponto de partida. Portanto, eu posso chegar aqui e começar depois a mudar tudo aquilo que são, que é a geometria do meu modelo. Portanto, se eu precisasse aqui de uma abertura maior para passarem aqui uns caminhões, ok? Para entrarem os caminhões dentro da nave industrial, podia baixar aqui determinados nós de 1 metro, ok? Aquele, e portanto fazer essas modificações aqui no meu modelo estrutural rapidamente. Podia criar uma mezanine, dividindo as barras, introduzindo aqui barras a uma determinada cota, introduzindo a laje. Portanto, pode ser só um ponto de partida ou a estrutura final realizada através deste assistente. Ora bem, eu vou aqui cometer aqui alguns erros propositadamente. Vamos aqui colocar apoios livres. Por exemplo, aqui, vamos colocar ali. Vamos retirar algumas secções. Vamos aqui à parte de secções, retirar uma determinada secção neste caso só de um elemento, aquele que ali está. E vou aplicar agora aquilo que é o algoritmo de verificação de geometria do Trical. E, portanto, nós temos um algoritmo bastante potente para verificação de geometria, que me permite detectar erros impeditivos da construção da matriz de rigidez e, portanto, do cálculo da estrutura, e também advertências, que são situações potencialmente problemáticas e que convém verificar na nossa estrutura. Tem também a possibilidade de resolver várias situações geométricas dentro do programa. Por exemplo, barras que têm nós coincidentes de serem divididas, barras que atravessam a laje e não têm o nó a ligar à laje, criar-se esse nó para haver ligação entre os elementos. E, portanto, uma série de opções que ajudam a trabalhar com o programa. E como vê, tenho aqui informação de geometria incorreta e tenho aqui, então, advertências, não impedem o cálculo, ok? Por exemplo, não ativei o cálculo de segunda ordem para a estrutura metálica, que seria fundamental, ok? Não tenho apoios nestes pilares exteriores que aqui estão assinalados, que eu retirei-os, lembram-se? Cá está a informação ali a pescar de que aqueles elementos não têm apoio exterior e indicação de que esta barra está por pré-dimensionar. Okay? Portanto, vejam como é bastante potente e intuitivo este algoritmo de correção ou de verificação de geometria. E, portanto, agora podia corrigir, por exemplo, atribuir o pré-dimensionamento, capturar esta secção para atribuir a este elemento e estava feita a atribuição ali. Viria aqui aos apoios, definir os apoios encastrados, atribuía ali e ali e estava feita aquela situação. Nas opções de cálculo de esforços, viria aqui às opções de cálculo de esforços, ativava a análise de segunda ordem, ok? E, portanto, ficávamos com a análise de segunda ordem ativada. Então, agora se pedisse a verificação de geometria, ok, geometria correta, portanto, o cálculo podia continuar sem qualquer problema. Como eu disse, existem outros assistentes dentro do programa Trical, que nós podíamos aqui lançar redes geométricas, indicando vãos numa direção, noutra e alturas. Podíamos lançar aqui estruturas de LSF, definindo aqui painéis de LSF, Light Steel Frame, estruturas de andaimes. Podíamos também aqui definir andaimes lineares, circulares, torres de acesso, etc. Podíamos também personalizar ligações, placas de ancoragem, através de assistentes. E, portanto, são ferramentas que nos ajudam em termos de produtividade e também em termos de segurança a modelar os nossos projetos, as nossas estruturas. Falta-me falar aqui da questão das multijanelas. As multijanelas, elas já estão aqui ativadas. Eu tenho-as em separadores diferentes. Okay? E, portanto, aqui tenho uma vista lateral, aqui tenho uma vista em planta e aqui tenho a renderização na qual tenho que estar a trabalhar. De qualquer modo, se eu arrastar aqui para baixo, dá para colocar duas janelas, uma ao lado da outra. E, por exemplo, se eu quisesse agora fazer, digamos que, vamos aqui, por exemplo, pedir a visualização do pórtico AT400, se eu quisesse fazer a definição de uma determinada barra, vamos aqui colocar também a marca d'água para saber onde é que estou,
mas se eu quisesse fazer aqui a introdução de uma determinada barra, nós podíamos vir aqui, fazer barra por 2 nós e podíamos começar a introduzi-la aqui, ok? E vir terminá-la na outra janela. Portanto, as janelas são totalmente interativas, portanto eu posso fazer a introdução em ambas as janelas. Okay? Ora, avancemos um pouco para esta visão global do Tricalc e vamos falar agora das ações. Mais de 25 tipos de ações, combinações realizadas de forma automática, análise sísmica de acordo com o Eurocódigo 8, assistente para a introdução da ação do vento, já vimos essa situação há pouco, e Capacity Design também para análise sísmica. Ora, vamos então falar, eu agora vou aqui fechar estas janelas e ficar aqui só com uma janela. Em termos daquilo que foi referenciado como combinações automáticas, já sabemos, vamos aqui às ações, opções e temos a possibilidade de ter aqui combinações automáticas realizadas de acordo com o Eurocódigo. Okay? Temos a possibilidade de modificar os parâmetros que o Eurocódigo nos permite modificar. Okay? Ou então temos a possibilidade de definir nós explicitamente as combinações de ações que queremos realizar. Relativamente ao tipo de ações que são possíveis de introduzir, eu vou aqui ativar esta visualização desta caixa de diálogo que me permite mostrar-vos várias situações em simultâneo. Vamos aqui abrir um pouco mais este texto que aqui está. Ora, os tipos de cargas que são possíveis de utilizar no programa são ações superficiais a descarregar em barras, ações contínuas sobre barras, ações descontínuas, triangulares pontuais, efeitos de temperatura em barras e momento localizado numa barra. A ação do vento com 4 hipóteses de carga, para simular as 4 direções do vento, e sismo com 4, 8, 10 hipóteses de ação sísmica. Isto porquê? Porque temos 2 tipos de sismo e temos que considerar o sismo a atuar nas 4 direções mais a componente vertical. Okay? Aliás, 2, porque depois ele utiliza aqui a designação. Então aqui temos essas cargas aqui definidas. Um tipo de carga permanente, 4 tipos de sobrecargas, para fazer, por exemplo, alternância de sobrecargas, 4 ações, hipóteses de carga para o vento, estão aqui 2, mas estão aqui em baixo mais 2. Okay? E depois o sismo tipo 1, numa e noutra direção, ok? Com as excentricidades de acordo com o Eurocódigo. Cá estão as outras 2 sobrecargas que falávamos há pouco, 10 ações móveis, para simular cargas móveis, temperatura, neve, cargas acidentais, sismo vertical, ok? E sismo tipo 2. Portanto, são, não fiz assim as contas, mas são certamente cerca de 20 tipos de cargas que são possíveis de atribuir dentro do software Tricalc. Temos também aqui referência à análise sísmica de acordo com o Eurocódigo 8. Então, se nós ativarmos aqui a verificação da ação sísmica, vamos aqui a ativar, cá está, análise dinâmica, nós temos a possibilidade de definir aqui as características da ação sísmica e podemos então verificar que a localização a Portugal está realizada. E isso nota-se logo a partir das considerações do zoneamento sísmico, do Eurocódigo 8, e de consideração de 2 tipos de sismo em simultâneo. Por exemplo, se eu quiser introduzir a ação sísmica num projeto da zona de Lisboa, é representada a amarelo, 1.3 e 2.3 serão as zonas sísmicas. Então viria aqui 1.3, 2.3 e o programa vai rapidamente recuperar a informação para as acelerações máximas de referência normalizadas para sismo tipo 1 e 2 na zona 1.3 e 2.3. Depois os 5 tipos de terreno, mais os S que o Eurocódigo tem, aqui a possibilidade de definirmos essa situação, e fatores, informação que vai afetar depois o cálculo do coeficiente de comportamento, como por exemplo a utilidade que nós queremos associada à nossa estrutura, portanto, utilidade média, será normalmente a situação mais usual, o tipo de edifício que estamos a dimensionar, a estrutura resistente ao sismo, okay? Neste caso seria de aço estrutural, a tipologia da estrutura, se é regular em planta, se é regular em altura, e aqui o cálculo automático do coeficiente de comportamento, ou então a nossa introdução manual dessa situação. A ação sísmica vertical, os algoritmos de resolução da ação do sismo,
a consideração da estaticidade acidental, a regra dos 30% que é obrigatório, ou seja, quando o sismo atua numa direção, 30% da ação sísmica atua na outra direção, combinação das direções do sismo, e o número de modos de vibração e a massa mobilizada a considerar. E, portanto, como veem, está aqui introduzida a informação do Eurocódigo 8 localizada para Portugal e, portanto, nós podíamos então fazer a introdução já da ação sísmica sobre esta estrutura. Finalmente, referir então também aqui o Capacity Design. Ora, o Capacity Design está nas opções de cálculo do programa. Portanto, quando eu for fazer o dimensionamento dos meus elementos estruturais, imaginemos que seriam as barras de betão, eu tenho a possibilidade de fazer um dimensionamento por capacidade dos nós dos portas, chamada Capacity Design. E, portanto, o que é que eu posso aqui indicar? Posso indicar que quero que a soma resistente dos momentos nos pilares seja 30% superior à soma dos momentos resistentes das vigas. Basicamente, isto é a teoria do pilar forte, viga fraca, para que a fissuração, as rótulas plásticas se formem preferencialmente nas vigas e não nos pilares, que seria normalmente uma situação mais catastrófica em termos de ação sísmica. Portanto, aqui estamos a obrigar que o pilar tenha uma capacidade resistente aos momentos que se vão instalar no nó, 30% superior à soma dos momentos resistentes das vigas. Esta Capacity Design pode ser para todos os elementos da estrutura ou só para aqueles que nós quisermos. Também a consideração de pilares primários ou secundários, elementos primários ou secundários, pode ser realizada através da ativação desta opção. Portanto, se os elementos são para serem considerados primários, ativa-se. Se são elementos secundários, desativa-se esta opção. Portanto, também aqui essa situação tida em consideração dentro do software Trical. E com isto acabamos a nossa visão global da parte de ações. Vamos avançar para o cálculo. No cálculo é mais simples, malha adaptativa. Talvez se consiga ver isso aqui na estrutura que vimos há pouco. Vamos aqui pedir a visualização de um plano, por exemplo a cota 500. Vamos colocar aqui a renderização do modelo. E até vou tirar daqui um modelo arame para se ver melhor essa renderização. E, portanto, cá está uma malha que é mais larga ali, mais refinada junto aos pilares, junto às zonas maciças. Okay? Esta malha é totalmente automática e, como vocês veem, é uma malha que se refina automaticamente nas zonas em que é necessária uma análise mais detalhada. Esta malha pode ser escolhida pelo utilizador um tamanho médio, digamos, da malha, que vai desde os 20 cm até 1 metro. Okay? Normalmente utiliza 50 cm, é o caso que aqui está, mas se quisermos ganhar em termos de tempo de cálculo, diminuir o tempo de cálculo, podemos, por exemplo, utilizar uma discretização média de cerca de 1 metro para as malhas de elementos finitos. O cálculo é integrado, portanto, esta estrutura toda vai ser calculada integrada, como vocês viram, tem muitas tipologias diferentes. Os eurocódigos com os anexos nacionais na análise e análise P-delta iterativa. Portanto, nós vamos ter, e isso é fundamental para estruturas flexíveis, portanto, para estruturas normalmente metálicas, madeira, etc., estruturas mais flexíveis. Nós temos uma análise de primeira ordem, que é o que todos os softwares fazem. Nessa análise de primeira ordem, possivelmente vamos ter várias combinações. Vamos aqui simular 5 combinações, por exemplo. Essas 5 combinações implicam 5 deformadas, 5 esforços de dimensionamento e, portanto, depois, em função das combinações e das envolventes, vamos obter os dimensionamentos da estrutura. Isto é uma análise de primeira ordem. O que é que difere a análise de segunda ordem P-delta iterativa que o Trical realiza? É que para cada uma dos cálculos realizados anteriormente, cálculo de primeira ordem, para cada uma das deformadas, Trical vai voltar a carregar uma vez a estrutura na posição deformada e vai obter uma nova deformada e comparar as duas. Se, ao nível dos nós, os deslocamentos
forem superiores ao critério de paragem, ele vai, nesta segunda deformada, voltar a colocar o carregamento e determinar uma terceira deformada. E faz isso iterativamente até chegar ao critério de paragem, até a estrutura estabilizar. Okay? Quando a estrutura estabilizar, temos então a análise de segunda ordem P-delta iterativa terminada no programa. O que é que isto nos garante? Muito maior segurança na análise da estrutura, uma segurança maior porque a simulação é muito mais real, e ao ser uma análise muito mais rigorosa, a regulamentação permite-me que eu trate a minha estrutura como sendo nós fixos, ou pelo menos com beta igual a 1 para a comprovação da encurvadura. E isso faz toda a diferença em estruturas metálicas, em estruturas de madeira, por exemplo, na comprovação de encurvadura, por exemplo. E, portanto, com isso vamos conseguir estruturas mais esbeltas, mais económicas e mais seguras, porque fizemos uma análise mais exata. Ora bem, vamos agora falar da capacidade de analisar o comportamento da estrutura. E para isso, se calhar, até vamos utilizar este modelo que aqui está. Okay? É um modelo que tem muitas nuances e, portanto, se eu quiser, a qualquer altura, poderia analisar o comportamento desta estrutura. Vamos aqui ativar a visualização do modelo analítico. Okay? Vamos tirar daqui a marca d'água dos outros pisos. E temos aqui, então, informação que se pode obter de forma muito rápida para perceber o comportamento desta laje. Por exemplo, podemos pedir um gráfico de isovalores com os deslocamentos em Y, com as tensões também, com as áreas de aço também, mas vamos pedir primeiro com os deslocamentos em Y. E, portanto, começava já por verificar que a zona da caixa de elevadores tem um afundamento de cerca de meio centímetro quando comparado com a grande parte do piso. Okay? Isso terá a ver com a laje de fundação lá em baixo, que na zona da caixa de elevadores, devido à ação sísmica possivelmente, está a ter um assentamento maior nessa zona. E, portanto, eu poderia agora chegar lá abaixo, corrigir a rigidez da laje de fundação para que este afundamento da caixa de elevadores não acontecesse. Okay? Neste caso, é a laje e estes pilares que aqui estão à volta que estão um pouco a segurar este afundamento da caixa de elevadores e não é isso que nós pretendemos a nível estrutural, não é a solução ideal. E, portanto, iria à laje de fundação corrigir a rigidez da laje de fundação para que isto não sucedesse. Podia também obter outras informações, por exemplo, o centro de massa e o centro de rigidez da minha estrutura. Vamos aqui voltar à parte de geometria. Vou agora tirar daqui a renderização. E, portanto, se eu pedisse o centro de massa e o centro de rigidez claramente eu localizo ali, dentro da caixa de elevadores, e o centro de massa aqui. Ok? E, portanto, vejam que a excentricidade nesta estrutura era significativa, a excentricidade entre o centro de massa e o centro de rigidez. Mais uma vez vou aqui colocar, eu podia aumentar o tamanho dos textos, mas está ali o centro de rigidez, ok? E aqui o centro de massa, nesta zona da laje. Vou colocar até assim, para podermos visualizar essa informação melhor. Aqui está centro de massa e centro de rigidez. Okay? Nesta direção, a excentricidade era bastante grande. O que se percebe, tendo em conta que o edifício tem estas características que nós estamos a ver. Portanto, aqui o centro de massa desliga completamente do centro de rigidez, situação que possivelmente no piso que aqui está, neste piso já não será tão evidente. Okay? Se eu pedir aqui o centro de massa e o centro de rigidez, reparem que já estão ali muito mais perto. Se aqui pedir novamente, centro de rigidez aqui e o centro de massa. Okay. Portanto, tudo isto é possível de observar aqui diretamente no programa. Mas também era possível de observar, e eu vou aqui pedir agora a visualização da estrutura mais uma vez renderizada, relatórios, não vou entrar ainda nessa parte de relatórios, estamos ainda na análise gráfica, relatórios do comportamento sísmico da estrutura, mas também uma animação do comportamento da estrutura ao sismo. E, portanto, poderia chegar aqui e pedir para gerar uma deformada do comportamento da estrutura. E, portanto, é fácil perceber aqui que as zonas que têm maiores deslocamentos lá em cima, ok? São zonas mais flexíveis. E depois é possível visualizar também as deformadas ao nível dos pisos. Eu vou exagerar a escala para termos uma percepção melhor
aqui do comportamento da estrutura. Estamos aqui com um fator de escala de 200, eu vou passar para 600, portanto vai ser significativa a diferença em termos de animação. Okay? Cá está aqui a flexão dos pilares em altura, agora vê-se claramente. Okay? E aqui ao nível dos vários pisos, vejam aquele pilar que tem uma altura de 5 metros, também a sua solicitação com o movimento aqui da laje. Vejam também a componente vertical do cisma ser tida em consideração naquela laje de 15 cm apoiada só em perfis metálicos ali em cima. Okay? E, portanto, era possível ter então este tipo de análise que pode ser feita tridimensionalmente ou pode, inclusive, ser feita em qualquer outra perspectiva e só para um determinado plano. Portanto, se eu quisesse criar uma animação só de um determinado plano, ok, poderia ter essa informação aqui. E cá está a componente de rotação bem visível neste piso. Okay? Vamos aqui interromper a geração deste gráfico para vermos outras informações ao nível da nossa estrutura. Vou agora, por exemplo, pedir a nível de gráficos uma representação da deformada da estrutura. Vou tirar a renderização e vou pedir aqui a deformada. Portanto, já não é... Aqui está a deformada, já não é um gráfico de isovalores como há pouco, é mesmo uma deformada da estrutura. Essa deformada da estrutura pode ser pedida com a escala que nós quisermos, pode ser pedida para componente vertical, componentes horizontais, pode ser pedida só deformada sem a estrutura ou deformada e a estrutura, pode ser pedida para a envolvente, pode ser pedida por hipótese de carga e pode ser pedida por combinações de ações. Por exemplo, vou experimentar aqui por combinações de ações. E, portanto, se eu for pedir agora o gráfico de deslocamentos, okay, vou então indicar que quero visualizar só o gráfico para a parte de carga permanente e subcarga de base. Okay? E, portanto, quando eu pedir a deformada da estrutura, aqui está, temos aqui a nossa deformada da estrutura. De referir que a escala também pode ser, mais uma vez, modificada e, portanto, eu poderia vir aqui às opções de escalas e mudar, vamos aqui de 80, aumentar isto para 300 e pedir novamente a deformada da estrutura, para a mesma combinação. E aqui está agora exagerada a deformada e lá está aquilo que eu referi do assentamento da zona da caixa de elevadores. Okay? Vejam também a discretização de elementos finitos com o tal refinamento automático aqui bastante visível. Também era possível, se eu quisesse, pedir informação de esforços axiais na estrutura. Agora estamos a trabalhar só com combinações, vão aparecer aqui as informações das combinações. A escala agora está muito grande, eu posso chegar aqui e mudar a escala dos esforços axiais, por exemplo, para 1/3 da representação que tem atualmente. Okay? E, portanto, vou pedir os deslocamentos, peço desculpa, agora sim os esforços axiais. Aqui está o gráfico de esforços axiais. Eu vou inclusive aqui nas opções pedir o desenho permanente para que se possa interagir com o gráfico e, portanto, ver os valores das cargas permanentes. Não, da combinação selecionada ao nível de esforços axiais aqui nestes pilares. Graficamente tinha logo uma noção de quais os pilares tinham as maiores cargas axiais. Aqui, ali. Mas podia fazer uma aproximação e obter os valores associados. Também podia pedir outras informações, por exemplo, o gráfico de momentos fletores em Z para este tipo de carga. Okay, aqui está, mais uma vez a escala também está exagerada, podia vir aqui e reduzir, por exemplo, para metade a escala de representação do diagrama de momentos fletores. Temos a consideração do pilar ativada, daí aparecer esta situação aqui representada. Okay. E podíamos pedir ainda muitas outras informações, como nos isovalores as áreas de aço das lajes, okay? Numa direção, por exemplo. Aqui tínhamos uma representação gráfica dessa informação, as áreas de aço na laje. Okay? Ali aquele canto era a zona de maior concentração de armadura, ali a zona a vermelho. Okay?
Vamos voltar aqui à geometria para vos mostrar também alguma outra situação interessante. Por exemplo, a nível de pórticos, nós tínhamos aqui o pórtico A. Vou tirar daqui a visualização da Cota 500 e vou ativar a visualização de um pórtico na outra direção. Por exemplo, o pórtico, este não, este que aqui está. E, portanto, aquilo que vimos há pouco em termos de diagramas e em termos de deformadas era possível de obter para os conjuntos de planos. Okay? Posso a qualquer altura ver como é que os planos interagem entre si, incluindo as lajes, se assim o pretender. Também em termos de diagramas posso visualizar essa informação, seja esforços axiais, seja momentos seletores, aquilo que eu pretender. Okay? Portanto, muita capacidade de isolar e analisar cada parte da nossa estrutura e, portanto, perceber facilmente o comportamento da nossa estrutura, o que é fundamental para um engenheiro de estruturas. Portanto, falámos aqui já dos diagramas, falámos dos isovalores, visualização multiplano já falámos também e vamos falar agora aqui de informação mouse over. Ora, para nós que trabalhamos aqui no suporte técnico e para os nossos utilizadores, esta função é extremamente importante. Vamos aqui, por exemplo, chamar a cota 500. E eu queria saber qual era o deslocamento neste vértice da caixa de elevador que ali estava. Então eu tinha que saber qual era o número da grelha que ali está, tinha que ir abrir uma listagem, procurar numa listagem enorme aquele valor. E isto era trabalhoso e não era produtivo. Hoje em dia nós temos a possibilidade de pura e simplesmente colocar lá o cursor e saber exatamente os deslocamentos que ali estão. Vejam que eu tenho ali um deslocamento vertical 0,43 para a envolvente e temos os deslocamentos horizontais que ali estão definidos, 0,104 e 0,06 na outra direção. Se eu quisesse saber aqui na ponta da consola também qual eram os deslocamentos, bastava colocar ali o cursor e ali temos os deslocamentos horizontais e verticais. Também era possível saber os esforços, portanto eu posso colocar sobre qualquer barra ou sobre qualquer discretização de elemento finito o meu cursor e obtenho logo os esforços. Por exemplo, o esforço axial neste pilar, naquele ponto é de 1344 kN, mas se for um ponto mais abaixo, okay, já é de 1350,8. E com isto eu ganho muito porque rapidamente eu vou consultando os valores que necessito para analisar a minha estrutura. Okay? E, portanto, posso assim ir vendo rapidamente os valores, não só do esforço axial, como dos momentos, torçores, momentos fletores laterais, momentos fletores principais, esforços transversos, em qualquer elemento, em qualquer parte da minha estrutura. Ora, vamos continuar com a visualização das funcionalidades do Tricalc, agora no capítulo das armaduras. Dimensionamento de áreas de aço, opções particulares de dimensionamento, peritagem de armaduras, edição de armaduras, verificação de pulsamento, flecha e fissuração. Bom, vamos tratar isto tudo de uma forma global na análise de um pórtico que possamos aqui chamar para o ecrã. Portanto, eu vou aqui pedir a visualização de um pórtico. Vamos aqui pedir este pórtico que aqui está, que é bastante extenso. Aliás, é extenso demais, depois não se vê bem. Vou pedir na outra direção. Pórtico. Ver pórtico e vamos pedir este pórtico naquela direção. Vou aqui mudar a representação das opções de armaduras. Ok? Vamos aqui pedir algumas informações adicionais. Para a representação das nossas armaduras e aqui temos então a representação do nosso pórtico. Ora bem, para já, em primeiro lugar, referir que com o botão direito do rato eu tenho acesso a várias opções de personalização da representação das armaduras do Tricalc. Portanto, eu posso escolher esta informação que tem o corte da viga ali, por exemplo, ou posso escolher uma situação em que o corte da viga está ali, por exemplo, ao Brasil, e a escala vertical é diferente da escala horizontal. Ou posso vir aqui para uma situação em que as escalas são iguais e aparece ali o corte da viga. Corte A, corte A, corte A, portanto é sempre igual. Depois tenho aqui o detalhamento da viga. Posso também optar por outro tipo de representações. Por exemplo, este tem a geometria em cima e em baixo as armaduras.
E sempre dentro de cada uma destas opções eu posso ativar ou desenhar as armaduras ou não, de estribos, desenhar as secções dos pilares com as armaduras, enfim, tudo isso pode ser ativado para qualquer uma destas representações. Vamos centrar-nos nesta que tem a armadura superior em cima, a armadura inferior em baixo e tem ativada a secção a meio vão e também as armaduras dos pilares. Ora bem, reparem que nós temos aqui as zonas críticas com os estribos mais apertados junto aos pilares, portanto as zonas críticas junto aos nós de encontro dos pilares com as vigas, portanto as zonas críticas que o aerocódigo identifica claramente, aqui também representadas em termos de armaduras, e nós podíamos retocar toda esta informação, ou seja, podias ir peritar toda esta informação, será o termo mais correto. Por exemplo, eu podia chegar aqui aos pilares, clicar num destes pilares, ok? Cá tenho aqui 4 varões de 12, depois mais 5 varões de 12 ali de reforço, ok? Em B. E depois na outra direção um varão de 12 de reforço. E se eu quiser vir aqui à peritagem da barra, eu vejo que este pilar está a funcionar a 31% da sua capacidade resistente, ou seja, o pré-dimensionamento que foi feito para este elemento estrutural está completamente exagerado. Normalmente, quando existe um bom pré-dimensionamento, os aproveitamentos aqui do pilar, o rácio de aproveitamento, anda à volta dos 90%. Okay? E se vocês pedirem um pré-dimensionamento feito automaticamente pelo Tricalc, andarão sempre na ordem desses rácios de aproveitamento. Então o que é que nós temos aqui? Para já temos a possibilidade de estudar a combinação de máxima compressão, máxima tração ou aquela que foi a condicionante do dimensionamento das armaduras, neste caso para a flexão. Depois temos aqui o bolo da flexão composta desviada, ou seja, temos aqui o esforço axial e os momentos em Y e momentos em Z. E então temos um triedo atuante, que é o esforço axial atuante, o MZ atuante e o MY atuante. E isso vai nos levar a este ponto que aqui está do bolo da flexão composta desviada. 341, cá está, 341, 480 e 5444. E portanto, partindo da origem do bolo da flexão composta desviada, passando pelo tríado atuante e prolongando a reta até ao limite do bolo da flexão composta desviada, eu obtenho duas retas que me definem então os tais 31% de aproveitamento, que é a relação entre este comprimento da reta a preto e o comprimento total da reta. Okay? É assim que se obtém este aproveitamento. E depois tenho aqui informações mantendo esta coerência, qual seria o axial máximo que poderia resistir a este pilar, qual o momento máximo que ele poderia resistir numa e noutra direção. Mas temos mais informações. Temos informações se cumpre ou não cumpre as percentagens máximas e mínimas da armadura, as quantias mecânicas, okay? Quantias geométricas e outras comprovações também a nível do Eurocódigo. Temos também as BLTs, o fator de comprimento em curvadura e os comprimentos em curvadura. Temos as excentricidades elásticas, excentricidades mínimas, primeira ordem, segunda ordem e a excentricidade total que foi considerada numa e noutra direção. E portanto, como vocês veem, o software Tricalc não para no cálculo de esforços, mas inicia todo um processo de dimensionamento de acordo com as normas e de detalhamento de armaduras após esse cálculo de esforços. E essa é uma das grandes mais-valias, a integração de todo este processo num único modelo, num único software. Okay? Depois temos aqui também a informação da resistência ao transverso, ao torçor e inclusive ao torçor associado ao transverso, por exemplo, no caso das vigas, essa informação também vem aqui indicada. E eu podia fazer experiências. Por exemplo, eu podia chegar aqui e dizer, olha, afinal, se calhar com 2 varões de 12 aqui, isto para mim chega. E iria peritar. E vejam que não verifica. Aparece ali a indicação que não verifica. E não verifica porquê? Não é por termos resistentes, de certeza. Tenho ali 35%. Não verifica porque eu não estou a utilizar a quantia geométrica mínima exigível de armadura para esta secção. Recordo que é uma secção de 30 por 60. Ok? E, portanto, o programa faz a verificação em termos resistentes, mas também em termos de disposições regulamentares e de disposições construtivas dos elementos que dimensiona e que detalha. Esta informação também era possível de obter para as vigas, e para as vigas é possível inclusive obter um gráfico onde eu posso indicar qual é a área de aço real, que lá está colocada. Por exemplo, colocar aqui a área de aço azul real.
A área de aço resistente, vamos colocá-la aqui a verde. E a área de aço necessária a vermelho. Também podia fazer o estudo em termos de esforços atuantes, etc. Mas vamos, por enquanto, à questão das áreas de aço. E, portanto, se eu pedir aqui a visualização, vai-me aparecer aqui a representação. Olha, a armadura real e a resistente são iguais, estão aqui sobrepostas, só aparece a verde. Porque não temos aqui emendas de armaduras. E a armadura necessária é aquela que ali está indicada. Okay? E, portanto, tínhamos aqui o andamento deste pórtico. Mas vamos pedir um elemento a nível de pórtico que eu consiga ter aqui informação que eu possa utilizar melhor. Aqui está. Embora este também não tenha reforço, os 2 varões de 16 são mais do que suficiente para esta situação. Mas pronto, vamos aqui verificar que nós temos uma armadura necessária de 3,28, depois a meio vão, a armadura superior ali já não era necessária, e depois temos por aqui o andamento das armaduras que eram necessárias em termos de armadura superior e em termos de armadura inferior, e a armadura resistente relacionada com essa mesma armadura. Vou tentar aqui arranjar outras opções. Aqui sim, em que encontro aquilo que vos queria mostrar, que é quando existe um reforço. E reparem então que aqui a armadura real é esta azul, mas a armadura resistente é esta a verde. Porquê? Porque estamos ainda na zona de amarração do varão e ele não pode ser considerado ainda como resistente. E, portanto, também essa situação é tida em consideração pelo software Trical. Okay? E, portanto, nós temos aqui esta informação gráfica, okay, que podemos utilizar, e temos também a possibilidade de peritar isto em termos de tabelas. Ora bem, vamos continuar aqui a visualização. Vamos voltar aqui ao nosso peritagem de armaduras, edição de armaduras, punçamento e flecha. Ora bem, relativamente ao punçamento e à flecha e fissuração, vamos só indicar que o programa faz essas verificações, faz inclusive o dimensionamento e detalhamento das armaduras de punçamento e tem opções inclusive para se realizar automaticamente a colocação automática de armaduras para cumprir a flecha. Aqui está, aumentar a armadura devido à flecha. Okay? Se não cumprir, ele vai, por exemplo, colocar mais varões na face superior, de modo a subir a linha neutra e tentar compensar a flecha. Portanto, isso é possível o programa fazer isso automaticamente, bem como é possível também resolver problemas de fissuração de forma automática, que normalmente implica reduzir os diâmetros dos varões em ter mais varões, ou seja, um espaçamento menor entre varões, de modo que a tensão no aço não seja tão grande e não provoque fissurações então, no metal. E, portanto, temos essas opções aqui também para dimensionamento. Mas voltemos à questão aqui da parte de edição de armaduras para vos mostrar o quadro de pilares. Existem vários quadros, quadro de sapatas simples, quadro de sapatas conjuntas, quadros maciços com estacas, etc. Vamos centrar-nos aqui no quadro de pilares. Eu vou aqui só verificar as opções, portanto estamos a trabalhar com completo, com todos os pilares, com a estrutura completa e desenhar o detalhamento. Então vamos aqui olhar para um destes pilares de forma mais atenta. Há aqui informação que se calhar eu vou retirar daqui, que está a subcarregar muito o desenho, que são as tabelas de armaduras. Vou tirar daqui as tabelas de armaduras. Ora, o que está solicitado neste quadro de pilares é que seja colocado aqui não só a secção com a armadura, que temos aqui, não é? Estes textos já sabem que interativamente eu posso ir diminuindo o seu tamanho. Vou agora recentrar aqui a imagem. Posso ir diminuindo o seu tamanho. Portanto, é possível ter aqui não só a representação da secção do pilar, mas também o desenvolvimento vertical da armadura desse pilar. Okay? Este, por exemplo, é o pilar de 5 metros. A caixa de alto está ali, é bastante grande. Mas aqui temos então a representação da armadura, depois um detalhamento dos estribos, okay? E aqui temos o desenvolvimento vertical, okay? Portanto arranca a cota 8 metros, estribos afastados de 6, afastados de 5, depois passa para estribos de 6, afastado de 15, e depois fecha em cima outra vez com estribos de 6, afastado de 5.
e tem 4 varões de 12, mais 2 vezes 3 varões de 12, 3 varões de 12 em cada face, e mais 2 varões de 12 na outra face, que atravessam a laje de 20 cm de espessura e que tem um comprimento de emenda de 0,73. Portanto, também é possível ter aqui esse detalhamento vertical. Se não o quisermos, desativamos aqui e passamos a ter só a representação das secções. Okay? A qualquer altura vocês podem unir armaduras de pilares, igualar armaduras de pilares, etc. E, portanto, eu poderia chegar aqui e dizer que queria unir a armadura às esperas, em vez de ter esperas e armadura de pilar, ter tudo seguido. Podia emendar a armadura dos pilares a meia altura por causa do sismo. Okay? Portanto, podia fazer várias alterações e copiar armaduras de um pilar para o outro. Portanto, podia fazer várias alterações às armaduras dos quadros pilares. Quando eu fizer o copiar armaduras de um pilar para o outro, se não verificar, ele automaticamente avisa e pergunta se queremos copiar ou não. Ora bem, estou a ficar um bocadinho cansado, mas vamos continuar para terminarmos então aqui a nossa visualização global aqui do Tricalc. Nunca será inteiramente global, porque, como vêem, há muito para analisar. Mas vamos aqui abrir uma nova estrutura. Creio que ainda não existe a 04. Para vos mostrar outro tipo de estruturas que nós podemos realizar. Vamos utilizar o assistente de malhas tridimensionais que temos à nossa disposição para criar aqui uma pequena estrutura só. Podia ser um DWG, como vocês já viram, eu vou fazer assim porque é mais rápido e mostrar-vos que eu posso gerar estruturas de LSF muito rapidamente aqui dentro do programa. Okay? Posso definir qualquer configuração geométrica para o LSF. Reparem que este é um assistente muito similar àquilo que utilizamos para as naves industriais. Posso indicar as dimensões do painel clicando no DWG ou clicando aqui no nosso modelo estrutural, lá está 5 metros. Posso indicar os espaçamentos entre os elementos, 60 cm por causa dos painéis OSB. Os acertos, neste caso, estão nas extremidades, mas podia fazer o acerto numa das extremidades só, na outra extremidade ou a meio vão. Okay? Neste caso, vou pedir nas duas extremidades. Também em altura, podia indicar aqui as alturas que temos ali para fazer os acertos. Okay? Podia deformar o painel modificando qualquer vértice para cima ou para baixo na nossa estrutura, okay? No nosso painel. Posso indicar se os painéis têm uma orientação em C ou uma orientação em D, clicando aqui ou utilizando estes ícones que aqui estão, C, D. Posso transformar num painel duplo costas com costas ou frente com frente. Okay? Posso eliminar elementos da estrutura, por exemplo, aqui estas diagonais eu não as queria aqui, portanto podia chegar e por isso simplesmente eliminar elementos. Podia criar aberturas, janelas também eliminando elementos, por exemplo este elemento vertical que aqui está. Okay? Posso introduzir também diagonais na estrutura, por exemplo vamos aqui selecionar o último vão e colocar aqui diagonais com a orientação que eu quisesse. Bem, aqui até pedi para fazer uma diagonal só para ser diferente ali daquele, em vez de serem 3 diagonais. Okay? E finalmente posso lançar esta estrutura com um ponto de inserção. Vou especificar que quero aquele ponto de inserção. E agora vou inserir no plano vertical. E então o painel vai ficar para dentro daqueles pontos que eu utilizei para definir a minha estrutura. Okay? E aqui está um painel introduzido. E agora podia usar as funções de copiar que já falámos há pouco para ir copiando este elemento. Okay? Vamos pedir, por exemplo, este ponto de inserção e agora posso fazer colar e girar. Okay? Posso indicar onde é que eu quero colar este elemento. Okay? Imaginemos que seria ali. Okay? E agora podia dizer que queria girar de 90 graus, aliás, menos 90 graus, este painel da LSF. E portanto aqui está já a ligação ali feita, assinalada a azul,
entre os elementos e a colocação de um segundo painel aqui. Acresce que existem depois imensas funções, por exemplo, se nós quiséssemos, eu vou pedir aqui mais uma vez para colar, aliás, até colar e girar, aliás, sim, podia ser isso. Vamos aqui fazer com Ctrl V, vou colocar aqui este painel, ok? Imaginem que eu queria prolongar então este painel até encontrar aquele. Há funções que o fazem automaticamente, portanto eu posso fazer aqui ajustar encontro entre painéis, ok? Entre este e este que aqui está. Portanto ali está o prolongamento do painel de forma automática. Também podia acertar, se tivesse aqui uma laje introduzida, os alinhamentos dos perfis para ficar exatamente os perfis da laje a bater diretamente nos perfis das paredes que aqui estão modeladas. Algo que fazendo manualmente demoraria muito, muito tempo e seria um trabalho bastante fastidioso. Aqui é só ajustar elementos entre painéis e, portanto, isso resolveria-se rapidamente. Não temos tempo para fazer o estudo de todas essas funcionalidades. De qualquer modo, fica aqui a informação de que a partir deste momento já era possível obter os desenhos do painel, com todo o detalhamento, a sua localização em planta, a sua localização em alçado e a sua localização em 3D. Também já era possível, neste momento, se quiséssemos, obter uma listagem, agora vamos às listagens, de aço de painéis ligeiros para DocX ou para PDF, consoante o que tivermos definido nas opções, neste caso vai para DocX. E aqui tenho os materiais, as medições, o desenho do painel e a sua colocação em obra, em planta, em alçado e em 3D. E, portanto, ele vai-me fazer assim um relatório que eu posso levar para a obra, para execução, para montagem da minha estrutura a partir dos painéis. Temos também a possibilidade de enviar esta informação para máquinas CNC e ter lá a fabricação. Portanto, como vocês veem, nós somos a única empresa a nível mundial que faz de montante a jusante as estruturas de LSF. O que é que isto quer dizer? Que é possível modelar tal e qual como se fabrica, painel a painel, as estruturas com a ajuda de um assistente bastante potente que agiliza todo o processo e nos dá uma grande produtividade. Ir colocando os painéis no modelo estrutural, realizar o cálculo integrado tridimensional com análise P-delta de segunda ordem da estrutura e depois criar os ficheiros de fabricação para as máquinas CNC. Okay? E, portanto, de montante a jusante, não há outra empresa a nível de software que tenha um software que faça todo este processo de modelação, fabricação e cálculo estrutural integrado, e é por isso que, por exemplo, a OIC, a Pinnacle e outras empresas nos contactaram para fornecermos software com máquinas deles. Avançando ainda para a parte de detalhamento 2D, 3D e personalização de desenhos. Ora bem, de referir, e agora vou abrir aqui uma outra estrutura, vamos aqui abrir esta, penso que esta que estará calculada, vamos aqui dar uma vista de olhos. Nós tínhamos a possibilidade de pedir desenhos também de planos horizontais, que são lajes, e portanto ter aqui também informação da informação da armadura que estava distribuída na laje, okay? Quer numa direção, quer noutra, neste caso. Aqui representadas, aliás está só numa direção com a seta de distribuição ali representada. Depois tem aqui algumas estribos aqui colocados, armadura transversal, armadura de esforço transverso, peço desculpa, aqui representada. E podia mudar a representação das armaduras, ver a armadura base, por exemplo, para uma localização mais lógica, de modo a que o varão ficasse totalmente dentro da laje. Esses desenhos podem ser personalizados, como vocês veem. Tem aqui também a representação da legenda dos pilares. Existe uma representação alternativa, mas temos aqui essa representação. Temos a visualização das vigas. Podemos desativar a numeração dos nós e das barras. Temos a representação da espessura da laje. Okay? E, portanto, podemos assim ir tendo aqui a visualização dos desenhos. Se eu mudasse aqui a informação para a armadura superior, okay, iríamos ter aqui também a representação da armadura superior. Aqui já aparecem alguns reforços localizados. Okay? Eu aqui poderia colocar um varão 12 e um varão 12 ali de meio metro, ou então poderia
chegar aqui e pedir para distribuir esta armadura nesta zona que aqui está. Okay? E, portanto, criava aqui uma armadura localizada nesta zona. Okay? Há vários tipos de representação e, portanto, o que estamos aqui a colocar é FI de 8 afastado de 20 como reforço, mas imaginemos que eu não queria FI de 8, queria FI de 10 e, portanto, guardava com essa opção. E aqui está, FI 10 afastado de 20 nesta zona que aqui está representada. Portanto, a possibilidade de distribuir as armaduras das lajes de forma manual, mas com a ajuda de um assistente. Portanto, o detalhamento de armaduras. Já agora era possível também obter a visualização, evidentemente, das armaduras tridimensionais no nosso modelo. Eu penso que aqui estarão calculados, vou pedir aqui, não estão. Vamos aqui pedir rapidamente então o cálculo dessas armaduras. Ok, vamos aqui calcular a tabela global de fabricação e mostrar-vos então o detalhamento das armaduras tridimensionais e as tabelas de fabricação. A estrutura é grande, daí estar a demorar um pouco. E, portanto, neste caso, tínhamos então aqui as tabelas de fabricação e reparem que o que eu tenho aqui, eu vou abrir a caixa de diálogo para que se veja melhor. Vamos aqui aumentar também as células para que se veja estes textos todos. Okay, as colunas, largura das colunas. E, portanto, eu tenho aqui, acabo por ter aqui a informação dos pormenores das armaduras e das medições de todas as armaduras dos meus elementos estruturais. Okay? Vou aqui abrir um bocadinho mais a janela. E, portanto, podíamos cota a cota ir verificando essas informações. Pórtico 1, a armadura que lá existe e o talhamento de como é que essa armadura é para ser cortada ou fabricada. Okay? O mesmo para as fundações. Então, temos aqui a informação para as esferas dos pilares, mas também para os elementos de fundações. E o mesmo para as lajes. Portanto, temos aqui também a informação das armaduras das lajes. Okay. Aqui está um pormenor interessante daquela armadura localizada que vimos há pouco de transverso. E também, se quiséssemos, aqui está a peste de pato, em pormenor. E, portanto, esta informação toda depois podia ser exportada para IFC, podia ser exportada para XLS, para aquilo que nós quiséssemos. E também era possível de se visualizar, como eu referi há pouco, as armaduras nos elementos que aqui estão. E, portanto, aqui temos, eu vou tirar agora daqui a representação, possivelmente, da discretização das lajes. Okay? Vamos aqui às lajes, pedir para não desenhar a modelação, para que se veja melhor as armaduras. E, portanto, cá temos o detalhamento das armaduras, quer 3D, quer 2D. Vou pedir aqui uma visualização mais aproximada desta mesma armadura. Cá está a representação da armadura das vigas, reforço de armadura de negativos aqui, entrada de 2 varões. Okay. E o nível de detalhamento das armaduras, como vocês veem, é bastante elevado. Okay. Ali, para fazer a emenda, a dobragem do varão também contemplada, o fecho dos tribos vai variando de ramo para ramo, etc.
Toda esta informação era possível exportar para modelos BIM e, portanto, eu poderia, utilizando o software, vamos agora, por exemplo, aqui sair da visualização renderizada e vou pedir para guardar um modelo BIM. Então vamos aqui criar um modelo BIM de toda a estrutura, não só deste elemento. Ok? Vamos então criar aqui um modelo BIM. Estrutura webinário, não, vamos aqui colocar BIM up, isto era o quê? 05, por exemplo. Um IFC com este nome. Não vou entrar aqui nos pormenores da exportação do IFC, poderiam ser personalizados. Ele vai exportar esta informação então para um modelo IFC desta estrutura, na sua globalidade. E vamos poder visualizar então essa informação. Esperar que ele termine a criação do fecheiro IFC. Vamos aqui, estruturas Tricalc, BIMS IFC 5, vou só verificar se ele já terminou já. E portanto vamos abrir aqui no BIM Vision, um visualizador gratuito que se encontra na internet, visualizador de modelos BIM. Ok? 16 megas de tamanho o fecheiro. E vamos pedir aqui a sua visualização. Cá está o nosso modelo exportado desde o Tricalc. É possível navegar dentro do modelo, se quisermos. É possível ativar e desativar a representação dos elementos. Okay. Exemplo, ocultar. E é possível também tornar as vigas, os pilares transparentes e irmos visualizando as armaduras que aqui estão no nosso modelo. Okay? Portanto, é a exportação de Tricalc, como vocês veem, com um nível de detalhamento muito bom em termos de representação. Também podemos vir aqui às sapatas e pedir para visualizar as armaduras das vigas de equilíbrio e da própria sapata. As armaduras de esperas ali também. Okay? Uma vez que temos aqui depois um elemento com uma secção bastante maior. Vou tentar aqui dar-vos uma ideia. Vamos também aqui colocar este transparente. Da quantidade de informação e do nível de detalhamento que o Tricalc tem e, neste caso, envia para os modelos BIM. Ora bem, continuando, folhas de projeto, memória descritiva, unicidade de projeto e um único fecheiro. Ora bem, tudo isto se guarda num único fecheiro. Eu posso comprimir e guardar a estrutura toda num único fecheiro. Isto agiliza a gestão de informação dentro da própria empresa, ok? Para fazer backups e depois para recuperar estes backups é só extrair e recupera-se a estrutura com as opções, com as bases de dados que foram utilizadas na altura, etc. Também para enviar para suporte técnico basta fazer isto, comprimir para enviar e depois quando recebem estruturas de suporte técnico utilizar a função de extrair. Relativamente àquilo que é a organização dos desenhos em folhas, Tricalc tem então a possibilidade de compor de forma automática todos os desenhos que são gerados na estrutura para folhas de projeto e portanto eu posso pedir que as folhas, os desenhos sejam exportados com as opções de representação que eu quiser. Okay? Aqui temos essas opções de representação todas disponíveis. Vamos aqui verificar algumas delas. Para a folha de composição que nós queiramos. Por exemplo, neste caso vamos escolher um A1 na horizontal, ok? E com uma legenda
com margem de encadernação, com marcas de dobragem, com esquadria, com legenda que se vai preencher automaticamente, etc. E, portanto, quando eu fizer aqui compor, ele irá fazer a composição automática desta informação para folhas de projeto. Portanto, vai demorar agora algum tempo a fazer essa composição, mas iremos ter então as folhas distribuídas aqui. As folhas não, os desenhos distribuídos pelas folhas de projeto, assim é que é. De referir também que a memória descritiva funciona da mesma forma. É possível ter nas listagens uma memória descritiva que é programável e preenchida de forma automática. Nós não vamos ter tempo, porque já passámos há muito tempo que tínhamos previsto para esta visão global, mas fica aqui essa informação. Enquanto ele calcula os desenhos, eu vou avançar aqui um pouco mais nestes resumos das principais características. Principais características: o único modelo por elementos definidos com análise integrada, maior número de tipologias estruturais no único software, tudo isso nós vimos aqui nesta visão global, as melhores funções gráficas de modelação e análise de comportamento da estrutura. Viram como é fácil trabalhar com o software como um ambiente de trabalho, e o método de trabalho é bastante amigo do projetista e torna bastante aprazível trabalhar com o software. Dimensionamento e detalhamento integrado, vimos também. Eurocódigos e anexos nacionais também vimos. Tecnologia OpenBIM, vimos o IFC, importação e exportação. GTCX não tivemos tempo de ver isso. E localização ao idioma português e às normas portuguesas, neste caso já aos Eurocódigos, e suporte técnico também em Portugal, que é certamente uma mais-valia. Cá estão exemplos de modelos totalmente integrados, cá estão exemplos de malhas adaptativas automáticas, cá estão exemplos de comportamento sísmico da estrutura, aqui representado, e de geometrias bastante complexas de estruturas bastante grandes com elementos de madeira, elementos de aço e elementos de betão, duas torres independentes uma da outra com análise ao sismo, okay? E portanto temos consistência e precisão no nosso trabalho, temos eficiência, integração, já sabemos isso, facilita a avaliação do comportamento da estrutura sob diferentes condições de carga, podemos ir por hipóteses de carga, por combinações, etc. Diagramas e gráficos de análise em vistas selecionadas de planos, cá está a análise do comportamento, por exemplo, desta estrutura, o que é que acontece na deformada deste pilar que está em cima da laje, deste que está em cima da viga, deste que está em cima de outro pilar, e portanto, claramente a situação mais desfavorável é esta, que afeta a placa de ancoragem e afeta também as ligações aqui e aqui. Integração com o BIM, okay, com o Revit, aqui está a informação. Otimização dos projetos, facilidade de atualizações e modificações, porque é um único software que tem que para atualizar, não há mais softwares, não é um conjunto de softwares. Simulações várias e verificações de segurança possíveis de fazer com o software, e compatibilidade através dos formatos GTCX e IFC com várias estruturas. E depois aqui uma parafernália de estruturas realizadas com o programa, e no nosso site encontram também mais informações. Relativamente às tipologias, vão aparecendo aqui várias. Eu vou passando só as imagens, não vale a pena estar a comentar muito mais. Okay, estruturas de madeira aqui também apresentadas. Análise, cá está, funções de análise bastante potentes. Representação de detalhamento de armaduras, diagramas de esforços, mais uma vez armaduras. Okay? Mais uma vez um pilar central mais pesado e o efeito sobre a laje. Okay? Exercícios académicos, a aplicação da carga ali, o que é que isso faz em termos de laje. Okay? Vejam que isto levanta, baixa dali, sobe daqui a laje. Okay? Lajes inclinadas, okay? Estrutura metálica, flexão composta desviada, as peritagens que tivemos a ver. Estrutura de madeira, aço e betão. Comportamento da estrutura, também ali estudo de comportamento da estrutura. Lajes com vários desníveis e aberturas nos desníveis. Representação de armaduras de paredes de contenção periférica. De laje, em vez de utilizar aquele sistema de setas há pouco com esta informação. De muros de cabo. De maciços de encabeçamento e estacas. De lajes de bigotas. Okay? De fundações. Okay? De quadro de pilares. Vigas inclinadas. Ligações metálicas. Viga horizontal, quadro de sapatas,
Quadro de pilares, já referi, penso eu, e flexão composta desviada, possibilidade. Talhamento de armaduras 3D, ligações metálicas, placas de ancoragem, reforço de armadura positiva, reforço de armadura negativa, aliás, peço desculpa, reforço de armadura positiva e reforço de armadura negativa, assim sim. Okay. Placas de ancoragem, armadura de sapatas, okay. Ligações metálicas, esforços com ligações metálicas, eurocódigos. E, portanto, terminamos com a questão da tecnologia BIM. Aqui já a informação exportada para modelos BIM. Okay. Aqui um pavilhão ginódesportivo com a representação das armaduras também em 3D. Placas de ancoragem ali também representadas em modelos BIM. Ligação com o Revit. E dentro do Revit, utilizando os Power Packs da Greitec, é possível acrescentar ou editar armaduras dentro daquilo que é o Revit. Portanto, temos também assistentes paramétricos desenvolvidos pela Greitec sobre o Revit, que permitem criar para pilares ou conjuntos de pilares, para lajes, para paredes resistentes, rapidamente armaduras, tendo contabilização logo das armaduras dos bordos, as armaduras das aberturas, todas essas situações são automaticamente detectadas e tidas em consideração também nesse mesmo detalhamento. Também a importação a partir de modelos BIM, nós fizemos há pouco, vejam que eu tenho aqui um modelo analítico que não está correto, o modelo analítico está na base da laje, e portanto existem ferramentas nos Power Packs da Greitec e também no Revit que permitem corrigir rapidamente, inclusive de forma automatizada, um modelo analítico a partir do modelo físico e trabalharmos então com esse modelo analítico depois no software Trical. Antes das conclusões, voltar aqui atrás, sair e pedir para ver aqui só algumas folhas, ok? E temos aqui então as folhas que foram criadas, várias folhas, e vamos abrir algumas dessas folhas. Por exemplo, podemos pedir para visualizar um desenho à cota 0, podemos pedir para visualizar as armaduras da cota 300. Vamos aqui pedir também uma folha com quadro de pilares e outra com armadura de lintéis de fundação. Quando seleciona uma folha, aparece aqui o conteúdo dessa mesma folha, os desenhos que foram incluídos nessa folha, a esquadria, a legenda, a armadura de consumento, o pórtico C à cota 300. As informações das folhas que estão selecionadas aparecem aqui representadas. E então vão clicar aqui em ver folhas e vão aparecer aqui 4 separadores, cada um com a sua folha, os lintéis de fundação com as sapatas, o quadro de pilares, 2 vigas do pórtico e uma das plantas com a representação das armaduras. Este fundo amarelo é um fundo só indicativo para nós, enquanto trabalho, para indicar os limites do desenho. Na realidade, quando a folha for impressa, não vai ter esse fundo amarelo. Nós aqui temos cada folha em seu separador, mas podíamos vir aqui a ajudas e pedir para ver lado a lado as janelas. Portanto, tirávamos a visualização de separadores e colocar lado a lado as folhas. E, portanto, podemos até mover desenhos de uma folha para a outra e otimizar assim as minhas folhas de projeto. Mas vamos estudar então aqui mais em pormenor cada uma destas folhas. Aliás, uma destas folhas. Podemos aqui visualizar já informação do desenho, neste caso armadura inferior em X e armadura de base inferior no plano 0, que aqui está representado. Temos aqui a representação da armadura, fio 12 afastado 20. Temos aqui a representação também da estrutura e temos também, porque assim estava nas opções, a arquitetura aqui representada. Portanto, isso é sempre opcional e eu, mesmo depois de realizar a composição de folhas, ou seja, a distribuição dos desenhos por folhas, posso chegar aqui e mudar as opções de representação deste desenho. E, portanto, se nós clicarmos aqui, temos a possibilidade de vir a modificar opções, clicar no desenho para o qual queremos modificar as opções e depois podemos mudar aqui as opções de representação. Por exemplo, se eu não quero o DWG por baixo, posso desativar aqui essa opção e reparem que a informação é atualizada
e eu tenho aqui ferramentas agora que também me permitem rapidamente reposicionar o desenho, que ficou mais pequeno, aqui na nossa folha de composição. Portanto, é muito simples fazer estas operações de modificar as opções dos desenhos que estão aqui na folha, mover os desenhos, eliminar desenhos, mudar a escala, colocar em primeiro e em segundo plano quando estão sobrepostos, e também, já agora, gerir as layers de informação desses desenhos. Também é possível importar desenhos. Portanto, se eu quisesse trazer para aqui um dos pormenores construtivos que são fornecidos com o Trical, ou um DWG qualquer que eu tenha no meu computador, eu posso importar DWG ou JPEG ou PNG, portanto ele importa ficheiros não só vectoriais, mas também ficheiros bitmaps com facilidade para dentro do Trical. Também era possível, de uma forma bastante rápida, fazermos a modificação da legenda. E, portanto, eu tenho aqui uma função indicada de modificar a legenda, que me identifica claramente os campos da minha legenda, ok? E esses campos podem ser programáveis. Por exemplo, aqui está um texto que é planta de fundações, mas eu podia colocar aqui a descrição da folha de composição. Portanto, passaram a ser os desenhos do plano 0, que era inicialmente os que aqui estavam na folha. Aqui ele já atualizou as escalas, portanto eu trouxe para aqui desenhos que estavam a uma escala diferente dos desenhos iniciais da folha e, portanto, ele atualizou logo os desenhos porque era uma variável interna que aqui estava definida. Aqui temos a Artec Portugal Limitada, mas eu, se quiser mudar para uma variável, por exemplo, o autor do projeto, Carlos Jesus Ribeiro, aparece ali a informação. Também posso editar os textos e mudar a cor da letra, o tamanho da letra, etc., os alinhamentos, etc. Portanto, possibilidade de trabalhar com estas folhas. Estas folhas podem ser logo impressas ou enviadas para DWG ou para o Windows Metafara, Nessa Metafara, etc. E como vocês veem, conseguimos assim folhas de projeto que estão vinculadas ao meu projeto tridimensional e, portanto, mantém-se assim a unicidade da informação. Ora, falta-nos agora então só as nossas conclusões e, portanto, eu não vou tomar muito tempo com esta parte, mas gostaria de destacar aqui alguns pontos. Claramente que tivemos uma noção do valor de termos uma solução integrada com a unicidade de toda a informação garantida. Tivemos também a noção que é da facilidade e da importância de poder organizar toda a informação do projeto num único ficheiro, e, portanto, essa situação é importante. E também tivemos a noção de como podemos introduzir o maior número de tipologias num único software e calcular essas tipologias de forma integrada, sem simplificações, e, portanto, garantindo assim mais qualidade na análise, mais segurança na análise. Fundamental a modulação por elementos finitos hoje em dia, portanto, nós temos isso com malha adaptativa automática, como vocês viram. As funcionalidades de visualização e de análise integrada ajudam imenso nas decisões de engenharia, permitem-nos otimizar soluções, permitem-nos detectar problemas e, portanto, são, digamos que, o melhor amigo do engenheiro de estruturas para perceber o comportamento da estrutura e otimizar as suas soluções estruturais. O dimensionamento e detalhamento 2D e 3D integrado com o modelo estrutural tridimensional é uma mais-valia fundamental, importantíssimo, porque, mais uma vez, se mantém a unicidade do projeto e se centra toda a informação num único modelo, num único software, num único ambiente de trabalho. Consequentemente, temos também as folhas de projeto e a memória descritiva vinculada a esse modelo tridimensional. Portanto, temos a capacidade de trabalhar de uma forma integrada, num único modelo, com mais qualidade, com mais segurança e com o número de tipologias que o Trical já permite abraçar novos projetos com produtividade, segurança e qualidade. Fica aqui então esta visão global possível, em cerca de 2 horas do Trical, mas creio que deu para perceberem bem as potencialidades do software e as áreas que o software abrange. Da minha parte, agradecer a todos a vossa presença e o vosso interesse e espero contar convosco como nossos clientes, como nossos utilizadores em breve. Obrigadíssimo, um abraço.